Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Investimentos, Carol, eu queria fazer uma pergunta para a Luíse. Tivemos a questão da taxação dos dividendos, né? Então, esse ano que acontece... primeiro falaram que os fundos imobiliários, as ações iam ser tributadas no dividendos. Fundos imobiliários aparentemente não vai ser, mas as ações devem ser tributadas a partir do ano de 2022. Me corrija se eu estiver errado. E a sua estratégia é toda voltada, né, para dividendos. Isso impactou de alguma forma a sua estratégia? Vocês estão redesenhando de alguma forma a estratégia ou não? O que você achou dessa taxação também, complementando? Bateu na trave, né? Vamos ver, ainda precisa passar pelo Senado, parece que tá perdendo força. Eu, particularmente, eu tenho uma visão extremamente otimista nesse sentido. Eu acho que não passa nem em 22. Você tá mexendo num vespeiro de gente que financia a campanha e em ano eleitoral, não sei se isso seria uma boa ideia para quem quer se reeleger, né? Mas enfim, caso venha a acontecer, isso não desabona de maneira nenhuma a estratégia. Primeiro porque quando ela nasceu no início da década de 70, os dividendos já eram tributados, não existia... Inclusive, o juros sobre capital próprio naquela época. Foi criado em 95, tá? Que foi justamente quando o STF julgou que tributar os dividendos, de acordo com a nossa Constituição, seria uma bitributação, né? Esse cenário ainda, né, pra gente, é isso que vai ocorrer caso a taxação venha, é uma bitributação. Porque engana-se quem diz que o dividendo não é tributado. Ele é tributado, mas a fonte é diferente. Você já tem uma tributação, uma carga tributária altíssima nas empresas. O que teoricamente seria muito bom é se você houvesse simplesmente a transferência de quem pagaria a conta, certo? Mas sem onerar ainda mais o sistema tributário. Não é isso que a gente vê. A carga tributária total, efetiva, ia aumentar em termos reais. Não ia ficar estável ou diminuir como havia sido prometido. Então, realmente é uma reforma que é um desserviço para o mercado, um mercado de capitais que ainda é incipiente, que começou a ver um crescimento agora, dos últimos 3 anos para cá, de uma taxa de juros que foi levada lá para baixo de uma maneira artificial e não sustentável. A gente está vendo isso hoje voltando com toda a força. Inflação também alta, né? Exatamente. E quem ano passado, em 2019, se julgou, não, agora eu não sou mais conservador, eu sou moderado e arrojado, vou entrar com tudo na bolsa, hoje tá desesperado, porque tá olhando aí alguns títulos de renda fixa pré-fixados, 10% ao ano. E claro, qual que vai ser a sua comparação? Apesar de que banana com laranja não se mistura. Pra que eu vou correr risco na bolsa se eu posso ter 10% garantido Exatamente. ao ano? Então, quer dizer, de novo, você tem um voo de galinha e mais esse desincentivo em relação ao pequeno acionista. Porque hoje você não tem nada que diga nessa reforma tributária, por exemplo, que nós vamos tributar somente as pessoas físicas que recebam mais de 20 mil ao ano. Não, vai tributar todo mundo. Então, quer dizer, é uma reforma que realmente parece, né, que quem propôs não sabe muito bem o que está fazendo ou está meio desesperado. Né? Então, eu não acredito que passe dessa forma. Mas, respondendo a pergunta, ela não desonera porque, quando foi criado, já existia essa tributação nos dividendos. E 2, empresas que pagam dividendos hoje não vão investir mais por conta da tributação. Isso você faz com incentivos, sabe? Você faz criando um ambiente de negócios mais estável, né? Você não faz impondo uma tributação. Então, todos os agentes, eles se movimentam de maneira a pagar o menor imposto possível. Sim. Hoje, qual que é o maior medo de quem está olhando para a reforma tributária? É todas as empresas anteciparem o máximo de caixa possível, mas é óbvio. A opção mais barata hoje é você distribuir tudo o que é possível. E ano que vem eu me viro para saber como é que eu vou pagar minhas contas. Exatamente. Eu não vou tributar o meu acionista, o meu controlador, em 20%, em 15%, seja lá a alíquota que passe. Então, o primeiro movimento de todas as empresas é fazer a conta. Quanto eu posso distribuir? Distribui tudo e daqui ano que vem a gente vê o que a gente faz. Então, quer dizer, não vejo isso sendo muito efetivo para a arrecadação do nosso país. Né? Eu acho que é realmente um grande desserviço aí. E essas empresas vão fazer de tudo para continuar remunerando seus acionistas. Se não for com dividendo, vai ser com bonificação e vai ser
com recompra de ações, que foi o que ocorreu nos Estados Unidos. O Trump, em 2017, quando começou a baixar a carga tributária das PJs, sobrou mais liquidez ali dentro e o que aconteceu não foi mais investimento, foi mais recompra de ações. Hoje, 1% de todas as movimentações financeiras que são feitas na Bolsa Americana são de recompra de ações. É muita coisa. Ou seja, a boa empresa consegue driblar essa situação. Consegue. Não vai. A Bolsa de Valores é uma realidade nos Estados Unidos, todo o país é. E aqui no Brasil já está sendo. Então, você que está começando, meu amor, você que às vezes fala, poxa, eu tenho R$200, R$100, R$300, invista na Bolsa. Na minha visão, é sim, né? As ações são sim a melhor maneira de você ter uma carteira boa, de você ter uma previdência boa no futuro. Então, não desista, não desanime, começa com o que você tem. Agora, a gente tá falando muito de dividendos, porque todo mundo gosta dessa palavrinha mágica, né? Dividendos, é muito boa. Quais são hoje as 3 ações, Luiz, se você pudesse falar, as 3 top pagadoras de dividendos? Você diz da Bolsa ou da nossa carteira? Ou tanto faz? Não, da sua carteira. Da minha carteira. A gente quer saber da sua carteira. Ah, maravilha. eu vou dizer do portfólio da família como um todo, vamos dizer assim. O melhor dividendo, ele não necessariamente vai ser o maior dividendo por ação. Ele vai ser o dividendo bruto que você vai receber ali em função da quantidade de ações que você tem. Então, disparado na nossa carteira da família, enfim, do Barsi, é a Unipar. Só agora, nesse último trimestre, foram 70 milhões. Inclusive, uma curiosidade, eu fui brincar. Falei, nossa, pai, tô brincando, não precisa dar essa patada em mim. Fui brincar, falei, nossa, pai, nos últimos 12 meses a minha carteira tá ganhando da sua, né? Risadinhas. Ele virou pra mim. Quantos milhões você recebeu de dividendo esse ano mesmo? Fiquei quieta, né? Aí, de novo, boa, toma essa, né? E, de novo, que paga boleto é renda, não é patrimônio. Então, Unipar, 70 milhões só agora nesse último trimestre. No ano, acho que já foram mais de 100 milhões. Segundo, Banco do Brasil. Também tem uma grande quantidade de ações na carteira. Ele é o principal acionista pessoa física do banco, né, no país. Então, Banco do Brasil. E terceiro, Santander. Banco Santander. Foram os 3 maiores recebimentos aí de proventos no ano. E mais por vir, né? Vamos ver se agora as empresas realmente descarregarem todo o caixa que elas têm disponível aí. Acho que teremos boas surpresas ao longo desse ano. O jacaré está de olho, né? Percebi que vocês gostam de bancões, então, né, Luiz? Ou estou errado? Vocês... Pode até incrementar a pergunta. Bancos digitais chegaram agora no mercado, muita gente falando que podem assustar os bancões. Como é que vocês, família Barsi, enxergam aí o futuro dos bancões e se continuam sendo um bom investimento? Eu acredito sim que continua sendo um bom investimento. O que ocorre é o seguinte, hoje você tem situações diferentes em termos de regulação, por exemplo, dos grandes bancos em relação às fintechs. Então as fintechs têm muito menos obrigações perante o Banco Central do que um grande banco, por exemplo. Simplesmente porque se um Santander, se um Itaú vão à falência, você leva o sistema financeiro nacional inteiro. Uma fintech hoje pode ser que ainda... claro, leve um grande prejuízo, mas pode ser que ainda não chegue a esse ponto. Então, você tem a primeira coisa aqui, né? O Brasil tem um sistema financeiro extremamente regulado, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Então, você ainda tem uma grande relevância dos grandes bancos. Eu acho excelente a chegada das fintechs. Toda a concorrência é sempre muito bem-vinda para o mercado. Se uma empresa olha para o concorrente feio, você pode vender. Pode vender, porque essa empresa não se garante, né? Então ela vai pegar tudo o que ela pode aprender e tentar melhorar. É criar a empresa que pode falir a sua no futuro, né? Então, eu não acredito que os bancos estejam lá no seu berço esplêndido sem fazer nada. Acho que uma terceira coisa que as pessoas acabam não olhando, os grandes bancos também já são bancos digitais, né? Então, quem trouxe essa modernização, enfim, foram também os grandes bancos. Fintechs têm a vantagem de poder se movimentar muito mais rápido, com muito mais agilidade. Você percebe isso de maneira mais rápida. No Itaú, você tem que passar por diversas instâncias, diversos comitês. É muito difícil de você dar um cavalo de pau num transatlântico. Numa fintech, isso acontece de maneira muito mais rápida. Então, o crescimento que essas empresas acabam experimentando, se bem geridas, não é mesmo? E esse é o grande X da questão. Porque você tem hoje um grande excesso de liquidez e de investidores que estão ali querendo tomar risco. Não, eu vou apostar no Nubank, eu vou apostar no Banco Inter, eu tô disposto a correr esse risco. O grande desafio dessas empresas vai ser
rentabilizar o dinheiro desses acionistas que acreditaram e que estão pagando PLs altíssimos por esses investimentos. Então é uma questão de perspectiva. Se você gosta de tomar risco, enfim, você pode querer investir numa fintech, enfim, num banco digital, vamos dizer assim. Se você já prefere algo mais sustentável, algo que já se provou ao longo do tempo, né? Exatamente, já é algo sólido que eu não acho que vá quebrar ou perder muito a sua rentabilidade, lembrando que nós estamos num país de rentistas. Esse movimento de bolsa durou muito pouco tempo. E você tem um outro fator também, que com o Open Bank, a questão do Pix foi excelente, porque você bancariza um monte de gente que jamais imaginou que poderia ter conta no Itaú. Sim. Então, poxa, hoje eu tenho Pix, eu posso ter uma conta no Itaú. Antigamente você tinha uma certa barreira, inclusive, né, de tarifas que não te permitiam. Então foram as fintechs que acabaram abrindo esse caminho e os bancos acabam surfando isso também. Então, o bolo ficou maior. Entendeu? Verdade. Todo mundo ganha, na verdade. O bolo ficou maior. E acho que